Deus, como acabamos de cantar, nós desejamos que Tu possas habitar em nós. Senhor, continua a viver no nosso coração, continua, Senhor, a fazer aquilo que Tu desejas realizar na nossa vida, que é uma transformação completa do nosso ser, de forma que a Tua Igreja, cada um dos Teus filhos individualmente, possa ser um reflexo muito próximo do próprio caráter de Cristo. Te agradecemos e pedimos isto tudo em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nós vamos agora continuar o nosso culto cantando o hino número 191, 191. Se puderem, vamos nos ajoelhar para começarmos com o nosso Criador. Pai Santo, que habitas nos altos dos céus, nós estamos gratos, Senhor, porque Tu puseste no nosso coração, Senhor, a vontade de esta manhã estarmos junto a Ti, todos juntos. Nós fazemos, Senhor, da nossa oração este hino que cantamos, Senhor. Nós nos gloriamos, Senhor, com a morte de Jesus, porque ela nos traz a salvação. Queremos Te agradecer, Senhor, por isso. Que Tu possas abrir a nossa mente, o nosso coração, Senhor,
à influência do Teu Espírito esta manhã, para que possamos entender a Tua Palavra, para que possamos compreender aquilo que Tu tens para nós esta manhã. Vem-nos guardar, vem-nos proteger, dá-nos, Senhor, a Tua paz, não a paz, Senhor, que o mundo dá, mas a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos dar lugar ao levantamento das ofertas e dos dízimos, dando lugar, em primeiro lugar, às crianças. Para orarmos. Nosso bem-amado Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui juntas. Obrigada, Senhor, por podermos trazer alguma oferta para Ti. Os dízimos também, Senhor. Peço a Tua bênção para eles. Dá sabedoria àqueles que a vão repartir, Senhor. Peço-te, agradeço-te tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia. Estão bem dispostos?
Ainda bem. Digam-me, é gostoso ou não é? Quando nós temos um dia cheio de atividades, chegamos a casa e podemos descansar. Começamos a sentir assim os nossos olhos a ficar pesados, o corpo a ficar assim molinhos. O que é que nos apetece só? Dormir, pegar na nossa almofada e dormir. O que é que acontece quando nós dormimos? Às vezes nós temos o quê? Sonhos. Vocês costumam sonhar muito de noite? Sim? E sabem, vocês sabiam que Deus usou os sonhos, e ainda usa, os sonhos para comunicar com as pessoas? Sabiam? A Bíblia fala-nos disso, não fala? Hoje nós vamos falar de algumas pessoas em que Deus falou com elas através de sonhos. Uma dessas pessoas, sabem quem foi? Jacó. Jacó estava muito triste. Sabem porquê? Ele teve que fugir à pressa de casa porque tinha enganado o seu pai e tinha deixado o seu irmão Esaú muito, muito irritado. Porquê? Exatamente. E ele tinha roubado a bênção que pertencia ao filho mais velho. E ele não era o filho mais velho. E então, ele teve que fugir. Mas sabem, ele sentia-se tão sozinho. Mas Deus não o tinha abandonado. Ele fartou-se de caminhar. E, depois de um longo dia a caminhar, ele ficou cansado. Parou e resolveu descansar. Sabem, Jacó não tinha uma almofadinha assim macia para deitar a cabeça nesse dia. O que é que ele tinha? O que é que ele usou como almofada? Uma pedra. Ele ajeitou a pedra e deitou a cabeça como se fosse travesseiro. Estava mole? Estava bem duro. Mas ele estava tão cansado e aí adormeceu. Sabem, Jacó, enquanto dormia, teve um sonho. Vocês sabem qual era o sonho? Enviado por Deus. Alguém quer dizer? Rodrigo? Ele viu anjos ele viu que tinha uma escada que era da terra ao céu e havia anjos que desciam e subiam. Exatamente, era isso que tu ias dizer, Tomás. Era uma escada grande, que ia até lá ao céu e subia e descia o quê? Anjos! Muito bem, Simão. Os anjos subiam e desciam. E ele sabia que aquilo não era uma escada comum. E de repente, no seu sonho, Jacó viu Deus. E Deus fez-lhe uma linda, linda promessa. Sabem qual foi? Deus prometeu que estaria sempre com ele. E por meio dele, a sua família, os seus descendentes e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando Jacó acordou, ele ficou contente ou triste? Ficou muito contente. Ele percebeu que Deus o tinha perdoado. E aí ele já não se sentiu mais triste e sentiu vontade de voltar a fazer aquilo que Deus lhe pedia, de fazer a vontade de Deus. Vocês conseguem se lembrar de outras pessoas na Bíblia que também tiveram sonhos? Quem é que se lembra? Não se lembram? Não? Não se lembram de José, que teve sonhos, que ia ser uma pessoa importante, que ia ter um alto cargo, que até despertou o quê? O ciúme nos seus irmãos. Lembram-se? Mais. Lembram-se do sonho do copeiro e do padeiro quando José estava na prisão? Lembram-se dos sonhos do faraó que fez com que o copeiro se lembrasse de José para interpretar o sonho? Não se lembram? Mais alguém? Lembram-se de Deus ter dado um sonho a um militar de um grande pão de cevada? Gideão, para que ele soubesse que Deus lhe daria a derrota ou a vitória sobre os seus inimigos. E não se esqueçam também de quem? O sonho de Nabucodonosor? Da estátua, em que permitiu que Daniel pudesse dizer o que é que aquilo significava. Diz, Rodrigo. Ainda há outra pessoa, mas só que não está na Bíblia, Ellen White. Também. João Pedro. O sonho de Pedro. Muitos foram os sonhos
de pessoas da Bíblia que tiveram. Sabem, os sonhos continuam a ser um meio muito importante de Deus comunicar com as pessoas. Ele hoje ainda pode escolher comunicar com cada um de vocês através dos sonhos. Vocês devem ficar atentos, prestem sempre atenção. Mas lembrem-se, os sonhos de Deus não são sonhos comuns, está bem? E há outra coisa que eu hoje queria que vocês se lembrassem, que nunca mais esquecessem, que os sonhos que Deus tem para cada um de nós são muito melhores do que aqueles sonhos bons que nós temos, está bem? Vamos ficar atentos? Vamos ficar atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer? Pronto, então desejo-vos um bom sábado, que vocês possam ir para o vosso lugar. Eu tenho aqui uma folhinha para vocês não se esquecerem, está bem? Senhor Jesus, ouve esta prece. Eu venho a ti, pois sei que me respondes. Inclina os teus ouvidos e escuta meu coração. Preciso tanto do teu amor. Preciso desvendar esse amor. Me ajuda a confiar nesse amor. Preciso do perdão. Preciso do perdão. Mesmo não tendo as palavras certas, ou não sabendo rimas e poesias, te louvo em espírito e em verdade. Preciso aceitar teu querer. Preciso da tua força e poder. Aceito tua graça e tua cruz. Entrego o meu viver. Entrego o meu viver. Santo, eterno.
és santo, tu és justo, para sempre. Ouve esta minha oração. Ouve esta prece, amém. Santo eterno, justo e digno, reina para sempre, Cristo. Amém, Pai. Que o Senhor reine para sempre no nosso coração. Amém? Uma bonita mensagem, obrigada, Isalda. Se algum irmão está preocupado com o horário, eu sei que a hora já vai um pouquinho adiantada, mas não deixe de assistir ou de receber tudo aquilo que Deus tem para si nesta manhã, preocupado com o horário do almoço, porque você hoje é o nosso convidado para almoçarmos aqui na igreja. Por isso, eu gostaria de convidar a todos a que abríssemos a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos falar de uma refeição, não no almoço, o almoço em conjunto que vamos ter nesta manhã, mas de uma refeição que Deus convidou o povo de Israel a celebrar há cerca de 3.500 anos atrás. Uma refeição que representava a libertação, a passagem de uma condição de escravos para a condição de livres, de homens que estavam sob o domínio do pecado para a liberdade no Senhor Jesus, homens que viviam condenados à morte para aqueles que iriam ter a condição de viver eternamente pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Assim, no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 13, fazendo algumas pausas para podermos também fazer algumas notas explicativas, a fim de compreendermos a mensagem que está contida nas orientações de Deus ao povo de Israel em relação à forma como eles deveriam celebrar a Páscoa. Deixem-me dizer-vos ainda, a título de introdução e de contextualização, a Páscoa judaica é a base para a celebração da Páscoa cristã. E a Páscoa cristã deu origem ao costume cristão da celebração da Santa Ceia. Hoje, nós estamos aqui reunidos com o propósito também de celebrarmos a Ceia do Senhor. A Ceia da Páscoa judaica representava o plano da salvação sob a perspectiva de quem ainda iria ver cumprir-se, portanto, o plano da salvação em Cristo Jesus. A Ceia dos cristãos representa a perspectiva de quem celebra a salvação já concretizada através da morte de Jesus Cristo. É por esta razão que a ceia pascual judaica e a Santa Ceia cristã têm algumas diferenças litúrgicas, mas o simbolismo aponta exatamente para os mesmos aspectos. Por isso, gostaria de que nós pudéssemos meditar um pouquinho a respeito justamente das orientações dadas pelo Senhor a Moisés e Arão, seus servos, para que orientassem o povo de Israel na celebração da primeira Páscoa da história do povo de Deus. Capítulo 12 do livro de Êxodo, verso 1 e 2, lemos assim: E disse o Senhor Deus a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel e dizei:
Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais e um cordeiro para cada família. O mês em causa aqui não era habitualmente o principal mês do povo de Israel ou do calendário do povo de Israel. O mês de Abib, ou também chamado de mês de Nisan, era normalmente o 5º mês do calendário judaico. Mas acontece que a partir deste momento Deus levou o povo de Israel a celebrar o ano religioso de uma forma diferente. Os judeus tinham, portanto, basicamente 2 calendários. Um era aquele que poderíamos chamar o calendário civil, que começava na altura do outono, portanto, no início do outono, e este começo do ano estava normalmente associado, portanto, o mês de Tishri, que era o primeiro mês do calendário religioso, era o mês onde se comemorava naturalmente o início do ano e também, logo em seguida, se comemorava o dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação, ou também conhecido o dia das expiações. E nós, há alguns trimestres atrás, tivemos a oportunidade de estudar longamente o sistema do santuário. E conhecemos bastante bem aquilo que era o dia da expiação, o que se fazia no dia da expiação, o que não se fazia, para que servia o dia da expiação e qual o significado espiritual do dia da expiação. E os irmãos sabem, nós neste momento estamos a viver tipologicamente o dia da expiação. Desde que altura? Desde quando? 1844 começou o dia profético da expiação. É por esta razão que o comportamento, a atitude, a maneira de estar na vida do cristão deve ser muito semelhante àquela que o povo de Israel tinha, atitude no dia da expiação. Mas nós não vamos falar sobre o ritual do santuário neste momento. Apenas para podermos entender que o mês de Abib, ou o mês de Nisan, Nisan queria dizer justamente primeiros frutos, coincidia justamente com o início da primavera. E Deus queria ensinar ao povo de Israel que, ao começarem o ano religioso, eles estavam também a começar justamente no mês da renovação. E, espiritualmente, o início do ano religioso deveria reproduzir a experiência da transformação religiosa que devia haver na vida de cada membro do povo. Um período de transformação, onde a sequidão do inverno, onde a desolação dos meses e das semanas de frio deveria ser substituída pelo rejuvenescer das árvores, pelo florescer dos campos, pelo aparecimento dos frutos. Assim como na vida do cristão, os frutos do Espírito também devem se manifestar, ou assim como na vida do cristão, também se deve manifestar justamente o poder transformador de Deus através de um rejuvenescimento, de uma renovação, de uma transformação do nosso caráter. Agora, a Bíblia diz-nos que um cordeiro deveria ser separado ao 10º dia do mês, mas esse cordeiro só haveria de ser sacrificado no 14º dia. Nós vamos ver alguma coisa mais. O verso 4 diz: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Para aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. Verso 5 diz: e o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Bom, nós começamos a encontrar aqui agora uma série de aspectos interessantes. O cordeiro deveria ser separado ao 10º dia para que ele pudesse ser preparado, pudesse ser, portanto, tudo o que fosse necessário pudesse estar preparado para no 14º dia do mês de Nisan, então o cordeiro ser sacrificado. É interessante que na festa da Páscoa judaica existia uma série de detalhes que todos eles apontavam e prefiguravam o próprio Messias, Jesus Cristo, que haveria de vir. Jesus entrou na cidade de Jerusalém também no dia da preparação, no dia da separação do cordeiro para o sacrifício. E como o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, esteve na cidade de Jerusalém, à vista dos seus inimigos durante todo aquele tempo, até finalmente, no dia da Páscoa, no dia em que o Cordeiro era executado, o próprio Cordeiro de Deus também foi imolado. Quando o pôr do sol se deu por altura do sacrifício da Páscoa, Jesus Cristo já tinha ele mesmo terminado o seu próprio trabalho como intercessor, como salvador
da humanidade, como remidor da humanidade. Não esqueçamos que quando o Cordeiro estava para ser executado, o véu se rasgou porque Jesus Cristo na cruz do Calvário expirou o seu último fôlego. O véu se rasgou e o Cordeiro que ia ser imolado naquele momento fugiu da mão do sacerdote. É porque o verdadeiro Cordeiro de Deus já tinha vindo à terra. Sabem, meus queridos irmãos, há um detalhe muito interessante que é extremamente tocante para o judeu. O judeu, quando olha para a descrição do Novo Testamento a respeito da morte de Jesus Cristo, normalmente os judeus sentem-se profundamente tocados porque este é um detalhe de grande relevância para eles. Quando um judeu aceita Yeshua como Messias, como Jesus, o Messias, ele vê neste detalhe uma grande relevância, porque para eles isto é extremamente importante. Nenhum dos ossos de Cristo foi partido, assim como nenhum dos ossos do Cordeiro deveria ser também quebrado. E para eles isto é de uma relevância importante. É um detalhe que às vezes para os judeus passa, diríamos assim, é um detalhe importante na celebração da Páscoa, mas eles não sabem exatamente porquê. E então, só em Jesus Cristo é que este detalhe acaba por ter a sua complementação e a sua explicação adequada. Mas vamos continuar a ler. O verso 6, aliás, o verso 7 diz: E tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. O que é que o pão asmo representava? Há 3 lições espirituais associadas ao pão asmo, ou também aos chamados pães ázimos, que na prática são pães sem fermento. A primeira ideia associada ao pão asmo é que era um pão que era comido sem fermentar, porque era um pão feito à pressa. E era feito à pressa por quê? Porque espiritualmente a pressa ou a urgência está associada à ideia de deixarmos com presteza o pecado. O povo de Israel estava-se a preparar para sair do Egito e comer pão que não tinha dado tempo de fermentar representava a sua urgência em deixar o Egito. Não devemos esquecer que o Egito representava, na mentalidade do povo judeu, o pecado e tudo aquilo que estava associado à vida de pecado. O pão sem fermento representa também a renovação. Comer pão sem fermento é uma forma de desintoxicar o organismo. E a ideia de deixar para trás hábitos maus e adquirir bons hábitos. Eu gostaria de convidá-los, não desmarquem Êxodo 12, porque nós já vamos voltar a ele, mas eu gostaria de convidá-los a darmos uma olhada no livro de 1 Coríntios, na Epístola do Apóstolo São Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, e nós vamos ler do verso 6 em diante. 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 a 8. Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Nós vamos encontrar aqui o Apóstolo São Paulo a fazer uma referência ou uma explicação muito interessante a respeito do significado do uso do fermento ou da ausência do fermento na experiência espiritual, na experiência da Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. E diz então o seguinte: não é boa a vossa jactância. Outras Bíblias traduzem por orgulho ou arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Mas sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Verso 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Aqui o apóstolo São Paulo faz uma comparação entre vaidade, entre orgulho, entre arrogância, entre jactância com o fermento. E ele convida os cristãos a serem pessoas que vivam uma vida livre de todos estes sentimentos, de todas estas características, de todas estas deficiências da alma humana. É por esta razão que o pão sem fermento, que daqui a pouquinho nós vamos tomar, tem estes 3 aspectos, de acordo com a tradição judaica. Mas de acordo com a tradição cristã, ele ainda tem um outro significado. Representa a vida de Cristo, que igualmente sem fermento, ou seja, sem pecado, serve como alimento para a nossa própria vida espiritual, dando-nos a motivação em Jesus Cristo, no exemplo de Cristo, para nós sermos vitoriosos sobre o pecado. Sabemos todos
que ninguém consegue, por si mesmo, ser plenamente obediente a Cristo. Nenhum de nós, pela nossa força de vontade, conseguimos ser perfeitamente obedientes à palavra de Deus. A tendência para pecarmos é quase que compulsiva dentro de nós. Mas, em Jesus Cristo, nós podemos ter a força, assim como temos do pão, a nutrição e a força necessária para a vida biológica, em Jesus Cristo nós encontramos a motivação para fazermos, portanto, à semelhança do que Ele fez enquanto viveu nesta terra. É por esta razão que Jesus Cristo é efetivamente o nosso pão, o pão sem fermento. E é nele que nós devemos buscar, de fato, a inspiração. Mas a Bíblia diz-nos ainda que o povo de Israel deveria, naquele momento, celebrar a Páscoa comendo ervas amargas. Se o pão representava, portanto, a libertação do pecado, a aquisição de novos hábitos, de novos valores, as ervas amargas representavam justamente a amargura da escravidão. Nós não podemos esquecer que aqueles homens, aquelas mulheres, durante muitas décadas, talvez alguns séculos, tinham amargurado sob a escravidão egípcia. E agora, Deus estava prestes a libertá-los. Eles estavam a comer aquelas ervas amargas para não se esquecerem que eles tinham sido escravos, mas que Deus agora os chamava para serem livres, homens livres. Na nova dispensação, as ervas amargas representavam também o sacrifício de Cristo em nosso favor. Meus queridos irmãos e amigos, não foi fácil para Cristo vir a este mundo morrer por nós. Imaginem, algum de nós viver numa condição extremamente desenvolvida, extremamente rica e fácil em termos de benefícios financeiros, em termos de benefícios materiais. E agora de cair da sua condição para a pobreza absoluta, para a miséria abjeta, com o intuito de salvar alguém, de libertar alguém. Foi muito mais aquilo que Jesus Cristo fez por nós. É por esta razão que o Cordeiro devia ser sem mancha, devia ser perfeito. Deus ofereceu aquilo que existia de mais digno, aquilo que existia de maior valor no universo. A pessoa com as melhores virtudes e com as maiores capacidades. Foi justamente este que foi oferecido em resgate pela humanidade. Jesus Cristo é representado nos seus sofrimentos pelas ervas amargas que deveriam ser comidas naquela cerimónia. Mas a Bíblia continua dizendo ainda, o verso 9, e não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, da cabeça às pernas e à fissura. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. É interessante que do cordeiro nada deveria ficar, tudo deveria ser consumido pela família. Meus queridos, ninguém pode ser salvo, a menos que se aproprie plenamente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, vamos novamente dar uma olhada nesse texto. Vamos à epístola dos Coríntios. A epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Nós encontramos ali o apóstolo São Paulo fazendo uma pergunta aos cristãos a respeito da natureza da nossa compreensão sobre Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 16, diz assim. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? A mente de Cristo. Esta é a razão pela qual o cristão precisa efetivamente apropriar-se completamente de Cristo, de forma a que, inclusive, a própria forma de pensar de Cristo se torne a nossa maneira de ver o mundo. A maneira de Jesus encarar as circunstâncias deve ser a nossa maneira de ver os problemas da vida. É através dos métodos de Cristo que nós devemos procurar resolver os nossos próprios problemas. É através da visão que Cristo tinha em relação ao seu semelhante que nós devemos nos relacionar com o nosso próximo e estar disponíveis para lhe perdoar também as suas faltas e as suas falhas. É por esta razão que Jesus nos convida a sermos nós mesmos também
absorvermos a essência, a plenitude da maneira de ser, do caráter do próprio Cristo. É por esta razão que o cordeiro deveria ser comido na totalidade. E depois no verso 11 diz assim: desta maneira comereis, de lombos cingidos, de sandálias nos pés, de cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. A palavra em hebraico Páscoa é Pehá. E a palavra Pehá quer dizer passagem. Deus estava naquele momento a dizer: vocês deverão comer esta Páscoa, esta refeição deverá ser comida à pressa. Era uma refeição completamente fora do comum. Comer um cabrito era algo que era desfrutado como algo muito especial. Comer a carne de um cabrito à pressa era um verdadeiro desperdício, porque uma refeição tão especial como esta deveria ser comida com muita tranquilidade, com muita paciência, com o verdadeiro desejo de desfrutar e de saborear a carne, aquela carne. Mas agora Deus recomenda àquele povo que eles comam apressados, com os lombos cingidos, com o cinto posto, apertando, portanto, a túnica, com os turbantes enfiados na cabeça, com sandálias nos pés, com o cajado nas mãos, com as mochilas inclusive às costas. Porquê? Porque isto representava a fé que aqueles homens e aquelas mulheres tinham de que seriam libertados exatamente naquela noite. E quando conto a história às crianças, gosto de levá-los a imaginar a surpresa que os soldados, os emissários do faraó tiveram quando bateram, a altas horas da madrugada, à porta das casas dos escravos hebreus, e ao abrirem a porta, estavam à espera de encontrar aqueles escravos hebreus gadilhudos, barbudos, com os olhos inchados de estarem a dormir, mas não, em vez de encontrarem pessoas que haviam acabado de levantar estremunhadas, eles encontravam pessoas preparadas para sair, prontas exatamente para atender à ordem que o faraó lhes tinha dado, porque na verdade eles tinham sido avisados por Deus de que iriam ser libertos naquela noite. E então, naquele momento, ao comerem a Páscoa, preparados para uma viagem, ninguém viajava a altas horas da madrugada, ninguém viajava à noite, eles estavam a demonstrar, portanto, fé. Meus queridos irmãos e amigos, neste momento, nós também estamos de passagem neste mundo. Nós esperamos entrar na Canaã celestial, assim como aquele povo esperava ir para a Canaã terrestre. Nós esperamos ir para a Canaã celestial, só que nós não vamos levar bagagem. Devemos apenas ter a preparação do nosso caráter para lá chegar. E pela fé, nós também devemos estar preparados. Devemos nos libertar das coisas que nos prendem a este mundo. Devemos nos libertar dos compromissos, dos falsos ou dos maus traços de caráter. Devemos deixar para trás tudo aquilo que nos impeça verdadeiramente de ter o nosso caráter nas mãos de Deus e o nosso nome no livro da vida. Por esta razão, é que espiritualmente também nós devemos estar cingidos, devemos estar calçados, preparados para a viagem que vamos fazer, com o cajado na mão. Poderíamos aqui fazer uma analogia entre cada um destes elementos, mas o tempo não nos permite. Mas há espiritualmente ideias muito interessantes que podíamos colocar aqui no cingir-se, no ter calçadas as sandálias nos pés, o cajado na mão, comer à pressa. Por fim, o verso 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos destes homens até aos animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A passagem do povo, aliás, a passagem de Deus por este país implicaria em mortes. Em morte daqueles que não estivessem preparados para receber a passagem do Senhor. Mas ao mesmo tempo implicaria em libertação para todos aqueles que estivessem numa atitude de confiança em Deus. Meus queridos irmãos e amigos, dentro de instantes nós iremos participar da cerimónia da Santa Ceia. Antes, porém, teremos a oportunidade de participar do lava-pés. O desejo que o Senhor tem para cada um de nós é que nós possamos estar em condições de, ao Senhor passar por nós, Ele também nos aprovar. Não necessariamente porque nós somos melhores do que os outros,
Não porque nós somos mais santos do que os outros, mas porque um dia aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Um dia marcamos as portas do nosso coração com o sangue do Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário por mim e por cada um de nós que aqui está. Meus caros, hoje nós temos a oportunidade de celebrar justamente esta alegria, a salvação concretizada, materializada em Jesus Cristo há cerca de 2000 anos atrás. Nós vamos ter a oportunidade de, dentro de instantes, de sair para o lava-pés. Mas eu gostaria que nós pudéssemos cantar ainda as estrofes do hino 109. O hino 109 vai servir-nos como a preparação espiritual para o momento que teremos dentro de instantes da cerimônia, da humilhação, da humildade, através do lava-pés. O hino 109 tem como título Jesus me transformou. Como sabemos, o lava-pés costuma acontecer em lugares onde já habitualmente ocorre. As senhoras, portanto, terão a oportunidade de sair por esta porta, a porta de emergência, e irem, portanto, para o espaço amplo que está preparado já lá embaixo. Os homens sairão pela porta principal para a sala onde as coisas também já estão preparadas. Proponho que nós possamos cantar a primeira estrofe e o coro. A pianista continuará a tocar o resto do hino e aqueles que vão participar da Santa Ceia, do lava-pés, poderão já começar a sair ao final do coro cantado pela primeira vez. Ok? Vamos então colocar-nos de pé, cantarmos o hino 109. Deus.
E ao participarmos ou ao passarmos ao segundo momento desta cerimónia tão especial, nós gostaríamos de convidar a todos a que nos colocássemos de pé para pedirmos agora a bênção do Senhor para espiritualmente nos conduzir nesta ocasião. Querido e bondoso Deus que estás nas alturas dos céus, sabemos que estás entre nós e que desejas fazer no nosso coração o lugar da tua habitação. Por esta razão, bom Pai, nós desejamos abrir o nosso coração, de forma a que sejas tu, Senhor, a tornar-te o Rei e Senhor das nossas vidas. Agradecemos, Pai, pelas bênçãos que aqueles que participaram do lava-pés já puderam experimentar, de entrega, de alegria, juntamente com os seus irmãos. E agora, bom Pai, que nesta mesma unidade nós possamos partilhar dos símbolos da nossa salvação. É o que te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra do Senhor, na epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por meio de vós. Fazei isto em memória de mim. Nós gostaríamos de convidar neste instante a congregação a que se colocasse de pé e aqui à frente, através da oração do irmão Noé, nós vamos pedir ao Senhor que abençoe o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que foi entregue em nosso favor para a nossa salvação. Coloquemo-nos então em pé para esta oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque este teu povo se reúne aqui confiante no teu grande amor, esperando pela tua promessa e confiante também na glória que tu tens um dia para a eternidade. De todo este envolvimento que nos deste, através da tua palavra, a grande revelação do teu amado Filho, a renúncia por tudo em nosso favor, muito e muito obrigado. Aqui estamos agradecidos por tudo, mas te suplicamos, Senhor, que venhas a estar com todos nós e que aceites este nosso louvor através desta cerimónia que estamos aqui a fazer. E neste momento nos lembramos de quando o Senhor partiu o pão e abençoou o povo. Que este pão seja abençoado também e que seja um símbolo de toda uma renúncia àquele que está mal em nós e olharmos para o Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor seja com todos e que tudo isto seja um louvor ao teu santo nome. Agradecemos tudo e te pedimos em nome do Senhor Jesus.
Aqueles que estão a participar desta Santa Ceia, pedimos que possam agora permanecer em pé para poderem ser servidos pelos diáconos. E vamos fazer da seguinte forma: à medida que formos servidos, nós aguardamos assentados até o momento em que todos então participaremos do pão e mais tarde do sumo da uva. Portanto, à medida que o irmão for servido, pode assentar-se, aguardando até que então todos tenham sido servidos, quando daqui da frente será dada, portanto, a indicação para participarmos, portanto, do pão. A partir do versículo 13. Vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado. Mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que todos os outros filhos dos homens. Assim bufetará a muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Com alegria no coração e gratos pela bênção de podermos ter Jesus Cristo como nosso Salvador. Participemos deste pão. A palavra do Senhor, através dos escritos do apóstolo São Paulo, continua dizendo: porque semelhantemente Jesus, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
O sumo da uva, pela sua cor, assemelha-se ao sangue. Na tradição judaica, a uva e a videira eram vistas como fruta e planta medicinal. Da mesma forma, Jesus também é a cura para o problema do pecado, a doença universal, a maleita da humanidade, do qual só Jesus nos pode libertar e nos pode curar. Por isto, tomando agora em nossa mão esse sumo da uva, nós vamos pedir que o Senhor o possa abençoar. Gostaríamos de convidar a todos que nos coloquemos de pé para esta oração de dedicação. Querido bom e amado Pai, nesta hora, Senhor, o nosso coração eleva-se uma vez mais em oração até Ti. Bom Pai, neste momento, sabemos, Senhor, que este sumo de uva representa o sangue que o Teu Filho derramou por cada um de nós. Nesta hora, Senhor, queremos-Te pedir que Tu possas abençoá-lo e que cada um de nós, Senhor, possa ficar presente que só em Cristo podemos ter salvação. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a viver a alegria da salvação a cada dia da nossa vida. É tudo o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou Pedro: Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também.
Em profunda gratidão, porque é graças ao fato de Jesus Cristo ter morrido por nós. Participemos deste sumo de uva que representa a remissão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abria a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, edificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei uma porção sobre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Ao terminarmos esta cerimónia, embora seja uma cerimónia profundamente solene e com um significado que nós não conseguimos alcançar, ainda assim deve existir no nosso coração uma profunda alegria, a serenidade da certeza da salvação. Pela fé, neste momento em Cristo Jesus, nós sabemos que somos mais do que vencedores. Não temos méritos, mas somos vitoriosos pela justiça de Cristo. Não temos qualquer razão para nos orgulharmos, mas temos em Jesus Cristo a esperança de uma existência eterna. É por esta razão que Jesus, em São Mateus, no capítulo 26, no verso 29, diz assim: E digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste fruto da videira, até que naquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E depois diz: E tendo dado graças, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar um hino também. Vamos cantar o hino, como está fixado, o hino 350. O hino que nos devemos
cantar de forma a celebrar a alegria da salvação em Jesus Cristo como o nosso Salvador. Grandioso Senhor, obrigado porque nós somos, a partir do momento em que Jesus Cristo nos redimiu, nós somos tua possessão. Obrigado porque somos teus filhos e, como tal, podemos desde já sonhar com a eternidade e com as suas maravilhas. Obrigado, Pai, porque tu nos dás a alegria de podermos recordar com regularidade os sinais e os símbolos da nossa salvação. Em Jesus Cristo, o seu pão, o pão que representa a inspiração na vida de Cristo, e o sangue, através do sumo da uva, que nos lembra o preço pago pela nossa salvação. Te agradecemos, Senhor, por tudo isto, e é em humildade e em profunda gratidão que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Música